Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e nesse vídeo eu vou falar a respeito de um filme que foi lançado semana passada, chamado Um Lugar Silencioso, né? Um novo filme de terror barra suspense que pareceu englobar uma questão bastante original, principalmente ligado a uma forma de sobrevivência. Não pareceu apenas se armar e enfrentar um inimigo ou se esconder. Tinha uma coisa exclusiva ali no meio que eu realmente nunca vi ser usado dessa forma em algum filme anterior da mesma temática, ou de um mesmo gênero ou algo do tipo. Mas assim, vamos começar, né? Quer dizer, como sempre, eu vou começar a ser mais importante, né? Começar essa análise com a cena mais importante, mais efetivos e tudo mais. Eu vou começar com essa análise. Então, galera, Um Lugar Silencioso. Como eu falei, é um filme de terror, e a grande exclusividade desse filme, em comparação aos filmes mais recentes, é que ele engloba a comunicação por sinais, certo? É uma linguagem de sinais que, claro, completamente associado com aquele tipo de comunicação de pessoa surda e ou muda, e isso é muito legal porque, primeiro que envolve uma atitude de minorias, que não é muito explorado, não era tão explorado assim nos filmes anteriores. A gente acabou vendo isso no filme A Forma d'Água, e claro, se tornou também a temática da redação do Enem, né? Então isso é legal ver que esse tipo de ponto social está sendo explorado em filmes, né? Agora, é importante a gente entender a motivação disso ser usado no filme. Por que a linguagem de sinais é importante? Porque o filme, como essa questão de exclusividade, é a questão do silêncio. O filme apresenta uma ambientação nova, onde as pessoas precisam fazer silêncio total. Qualquer barulho brota uma criatura desconhecida, e essa criatura é muito forte. Ela é capaz de destroçar o ser humano, de matar a gente pra caralho e tal, e o silêncio é necessário. E esse meio de comunicação é novo. A pessoa não se baseia em código Morse, não se baseia em escrever cartas, não. A pessoa se baseia em fazer sinais. E como eu falei, isso é até interessante de ser explorado, não somente em filmes bonitinhos e tal, mas também colocar um terror no meio. Agora, uma coisa que eu preciso falar é que esse filme tem uma pegada mais social / familiar. Não é um filme que engloba uma relação expansiva, não. Esse filme, ele entrega a ideia de que o mundo acabou, as pessoas foram mortas, bilhões de pessoas foram mortas por essas misteriosas criaturas, e nós temos como foco do filme uma pequena família de... Assim, eu não vou dar spoiler, eu vou dizer que começa com 5 e finaliza com 4 pessoas, mas o que importa é que essa família é o foco do filme. 4 pessoas se comunicando, né, entre aspas, e tendo os relacionamentos sendo desenvolvidos e explorados. Agora, eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas eu acho que isso é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que temos essa carência, essa falta de relacionamentos expansivos com outras pessoas, pela falta da presença dos mesmos, temos a chance de provocar diversas alterações ou modificações nesses próprios personagens e seus devidos relacionamentos. Agora, o que eu posso dizer é que a duração do filme não permite essas mudanças interessantes. Nós temos 4 pessoas se comunicando e tal, cada um com sua personalidade e tal, mas 1h30 de filme, que é a duração, não é adequada. Porque nós temos os personagens do início, meio e fim. Alguns não se modificam seriamente, ou tem uma pequena alteração, enfim, realmente não tem algo muito importante, né? Então você vê aquela importância familiar, você vê a pessoa lutando para proteger a família, uma coisa bonitinha, uma coisa simbólica e tal, mas não há mudanças significativas. Segundo ponto é que nós temos, no caso, os próprios vilões, né? Nós temos as criaturas misteriosas, que elas não são devidamente exploradas. Nós temos no filme uma explicação rápida do que são criaturas que têm uma resistência boa, que são cegas e que usam a audição, né, para localizar suas vítimas, e usam uma carapaça, né, uma armadura resistente e tal, e eles tentam encontrar uma fraqueza para essa criatura. Mas o que interessa é o seguinte: não temos a origem dessa criatura. Nós sabemos que essas criaturas mataram o mundo inteiro e não mostra, sacou? Não mostra como é que o mundo perdeu. Simplesmente é jogado na nossa cara, ó. O mundo perdeu,
As criaturas estão por aí e nós só temos 4 sobreviventes, 4/5/6, não vou dar tantos spoilers assim, mas o que interessa é, algumas coisas absurdas são jogadas e nós temos que aceitar. Não mostra a origem da criatura, nós não sabemos se é um experimento do governo, nós não sabemos se são alienígenas, nós não sabemos se é alguma coisa envolvendo a natureza. Não, é simplesmente brotou ali, matou gente e dane-se as explicações. E é muito chato isso, porque nós temos uma criatura, é pra ser explorado aquilo e não foi explorado. Uma outra coisa também é a questão do próprio mundo em si. Como é que o mundo acabou? As pessoas não encontraram nenhuma fraqueza significativa. Cara, são 7 bilhões de pessoas e toda, sabe? Tem alguns exageros aí, tem algumas coisas absurdas. Pegando a camada dos monstros, é que eles são assustadores, eles conseguem realmente passar uma sensação de medo durante o filme, isso é muito interessante. O visual deles é altamente atrativos e uma coisa é que eles são cegos. E em alguns momentos do filme parece que eles não são cegos. Claro, eles seguiam pela audição e tal, mas tem certos momentos que você vê e fala, cara, se você é cego, você não ia fazer isso. Eles conseguem subir e descer escadas perfeitamente. Tinha até uma cena que o bicho estava subindo a escada, ele botou a mão no apoio, sacou? Tem um apoio no lado, ele sabia exatamente onde estava o apoio. Ele não encostou antes, ele sabia precisamente onde estava. Se ele é cego, ele não ia conseguir fazer isso. Então tem certos pontos que sabe, que você vê, cara, isso não tá sendo levado a sério. Mas enfim, o filme é familiar, o filme pega uma problemática interessante e a coisa mais interna que provoca a trama do filme é apenas uma problemática diária. Não é algo absurdo, não é algo grande que você pensa, caramba, isso tem uma grande importância. Não. O filme ele tem uma jogada interessante que ele pega coisas simples e transforma em coisas pesadas e delicadas. Como, por exemplo, a pessoa entra numa loja. Cada passo que a pessoa dá, ela tem que fazer o mínimo de barulho possível. Ela tem que tomar cuidado pra não pisar numa madeira, não deixar uma caixinha cair no chão, porque se fizer barulho, fudeu. Então é simplesmente isso. O filme, ele não apresenta algo grande, tipo, temos uma resistência, temos uma bomba, não. Ele coloca uma família tentando sobreviver, ponto, somente isso. Transformando as coisas simples em coisas absurdamente perigosas. Então há realmente uma exclusividade aí no meio, mas eu não sei se isso pode ser levado em consideração como algo realmente positivo. É uma transformação boa, mas para um filme de 1h30, onde nós temos famílias que são poucamente desenvolvidas, e não ter algo grande de fundo, sendo apenas algo diário, como servindo como uma trama de fundo, pode ser uma grande falha, né? Então eu fiquei sabe, eu fiquei cismando um pouco com isso. Agora, o que eu tenho que dizer de modo geral é que o filme é interessante, o filme apresenta um conceito novo de sobrevivência, só que infelizmente há sabe, há alguns erros ali, há uma má exploração dos inimigos, há uma má exploração dos detalhes. O filme, ele explora uma situação normal, sabe? A pessoa tá grávida, prolonga aquilo pelo filme inteiro. Então fica algo meio complicado de você levar a sério como uma coisa pesada. Não é realmente um filme muito pesado. Eu diria que tem até alguns clichêzinhos, tipo, a pessoa tá quietinha no canto, o monstro aparece no lado, assim, a câmera gira, o monstro tá atrás. Então tem alguns clichês. Mas o filme funciona em algumas situações de terror. Tem uma pressão ali psicológica. Mas de maneira geral, se você espera algo grandioso, se você espera algo grande, talvez não tenha, né? Então, Um Lugar Silencioso é um filme bem silencioso mesmo, mas é comunicação por sinal. Tem uma coisa bonitinha ali, uma ligação fraterna, paterna e tal, mas no final das contas é um filme moderado e que pode desapontar em alguns pontos. Mas de maneira geral é um filme aceitável, um filme agradável que explora a questão de horror de uma nova maneira, mas claro, deixando de lado alguns conceitos que deveriam ter sido explorados. Então, como nota, eu acho que eu vou dar nota 6, né? 6 para 6,5. Assim, pra mim é isso, é um filme realmente legalzinho, mas não é bem trabalhado em certas questões, né? Ainda mais que às vezes brota um personagem lá no meio do caminho que, tipo, cara, como é que você nunca apareceu antes e tal, que serve mais pra provocar alguma problemática nova. Mas enfim, galera, essa é a minha análise em relação a esse filme. E pra finalizar, o final é meio clichêzinho também, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas o que interessa é, o filme moderado, / medíocre,
que traz coisas novas, mas que falha em diversos pontos, alguns pontinhos, né? Então, essa é a minha análise. Se você tem algo a dizer em relação a isso, você pode comentar nos comentários. Quando compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então, esse foi o resultado. Fox, partiu no próximo vídeo. Valeu!